eu também, eu estava vendo nas minhas anotações aqui, a última coisa que a gente falou, e aí eu quero que vocês me ajudem, foi da questão agropecuária na China. Isso que eu tenho anotado. Aí o que eu preciso da ajuda de vocês? Eu cheguei a explicar essa parte, eu expliquei para vocês a respeito de como se dá as atividades agrícolas na China? Eu acho que não lembro. Não? Lembra desse mapinha aqui? Hum, hum, hum. Não, né? Não. Então vamos encerrar aqui, que é o último, na verdade, esse é o último tópico de China, e aí a gente já passa a falar de Índia, tá bom? Então vamos lá. A agropecuária na China, então, que lembrando, né, são as atividades que estão inseridas no setor primário da economia, representa só 9% do PIB total da China. Isso é interessante a gente pensar, porque se a gente olhar, por exemplo, para a nossa realidade, né, para o Brasil, as atividades agrícolas, né, agropecuárias, elas representam aí cerca de 30% do PIB. Um terço do PIB brasileiro vem das atividades agrícolas. Então, a gente já enxerga aí uma diferenciação bem acentuada, né? E, obviamente, cada país vai ter as suas particularidades aí. Ainda pensando na composição do PIB, as atividades de mineração e as atividades industriais, elas são responsáveis por 41% do PIB chinês, enquanto as atividades do setor de serviços são responsáveis aí por 50% do PIB, né, de toda a riqueza gerada lá pela China. E aí também uma outra coisa que é interessante de a gente observar e pensar no dado é que dentro da população economicamente ativa, que é o que mesmo no ano? O que é a população economicamente ativa? São as pessoas que podem trabalhar, que Isso, são as pessoas que estão em idade de trabalho, né? Então, aquele grupo de pessoas que, né, não são aposentados e nem são jovens e crianças, compõem aí a faixa da população economicamente ativa. Então, dessa galera, 28,3% da PEA chinesa trabalha no setor primário, 29,3% na mineração e na indústria, e 42,4% trabalham no setor de serviços. E aí, a título de comparação também, a gente olhar aí a PEA brasileira está distribuída, como ela está distribuída pelos setores, a gente vê que no setor primário a gente tem 14% da PEA, no secundário, que é a indústria, 23%, e no setor de serviços se concentra assim, 63% da população economicamente ativa no Brasil. E isso, esses dados fazem a gente chegar a algumas conclusões. Bom, primeiro, se a gente observar a quantidade de pessoas que trabalham no setor primário, né, nas atividades agropecuárias no Brasil, 14%, é praticamente metade do que esse mesmo setor emprega na China, né? E isso tem a ver com a característica da nossa agropecuária, que é extremamente mecanizada. Em algumas propriedades a gente fala, né, dos conceitos de agricultura de precisão. Então, é muita tecnologia envolvida para fazer a produção agrícola. Então, muitas vezes, um trator pode substituir a mão de obra, sei lá, de 50 pessoas no campo. Então, o setor agropecuário no Brasil, ele emprega menos pessoas por isso, porque a boa parte das atividades agropecuárias, passou por esse processo de modernização e mecanização. Quando a gente olha o setor secundário, que é o setor das indústrias, a gente entende que tem esse número pequeno também da PEA trabalhando nas indústrias, porque o Brasil passou por um processo de desindustrialização a partir dos anos 90. Então, quando começa, né, quando a gente tem lá
a reorganização, né, da nova ordem mundial, e a gente começa a observar outros países abrindo sua economia para o capital estrangeiro, para investimentos de fora e para o consumo de produtos importados. Então, a gente deixou de produzir muita coisa e passou a comprar de outros países que produziam algo que a gente podia produzir aqui também. Então, isso fez com que muitas indústrias fechassem, postos de trabalho fossem perdidos, e por isso a gente tem só 23% da população no setor secundário. E com isso, né, as pessoas precisam trabalhar, então a maior parte da força de trabalho brasileira está concentrada no setor de serviços. Então, é interessante a gente observar e entender como que isso aconteceu, o porquê dessa distribuição e os possíveis impactos que isso pode gerar. Tá certo? Professora, Pode falar. só para confirmar, o setor de serviços é tipo comércio, as pessoas que vendem as coisas? Comércio, profissionais liberais, então advogado, médico, psicólogo. Então, assim, se a gente for pensar, a maior parte realmente está nessa ideia do setor de serviços, né? Do comércio em especial, a ideia de prestador de serviços, então essas empresas que fornecem trabalhadores para trabalhar em portaria de edifício, de segurança. Então, essas atividades são todas atividades do setor terciário, que é o setor de serviços. Que mais está sofrendo agora com a pandemia, né? Tá sofrendo bastante, né? Justamente porque a gente fica nesse vai e vem, fecha e abre, fecha e nunca resolve, né? Mas vamos ver como as coisas vão se desdobrar, né? É complicado. Mas seguindo aqui, a gente vai falar um pouquinho como que acontece a atividade agrícola, né, agropecuária, no território chinês. Vocês vão observar, a gente vai olhar com mais cuidado o mapa, vou até colocar aqui. Vocês vão perceber que as atividades agropecuárias, tanto criação de animais quanto cultivo de produtos, coincide de estar também na mesma região onde estão concentradas as pessoas e onde estão concentrados os investimentos, as indústrias, né? Por quê? A gente viu lá no começo que existem alguns obstáculos de cunho natural no território chinês que dificultam um pouco o uso da totalidade do território. A gente falou que tem 2 desertos importantes na China, tem um terreno muito acidentado, né? Essa parte aqui toda do território é uma região montanhosa que se aproxima ali, né, da cadeia do Himalaia. Então, tudo isso aqui dificulta essas atividades que dependem, né, de um regime de chuvas constante, que depende de um solo de qualidade, pensando que a gente vem para essa região aqui, que é a região do deserto de Gobi e do deserto de Taklamaca, Taklamaca. São os 2 desertos que a gente encontra na China. Então, essas características naturais dificultam qualquer atividade, seja de criação de animal, né, ou de cultivo de algum produto aí para fins de alimentação, enfim. A gente acaba, então, concentrando essas atividades nessa outra faixa, que é a faixa aqui, onde a gente tem um volume de chuva melhor, onde se encontram os solos mais férteis da China, né, então, que obviamente facilita aí o processo de cultivo agrícola. Então, é por isso que ela se distribui dessa maneira. Aqui é interessante também que mostram para a gente as áreas do Mar da China que são usados para pesca, né? Então, praticamente em toda a costa, né? Tem aqui a presença mais intensificada nessa região aqui, próximo à Coreia do Sul, aqui, né? Mas, essencialmente, é assim que ela se distribui. E aí vale a pena a gente
observar também que a China é o maior produtor de trigo do mundo, também um grande produtor de arroz, algodão, chá e amendoim, tá? E ele produz isso, e a maior parte da sua produção, na verdade, justamente pela demanda, pelo tamanho da população, a maior parte realmente é para consumo interno, fica dentro da China e para atender a demanda populacional. Mas, ao mesmo tempo, eles precisam buscar fornecedores de outros produtos em outros países. E aí que entra, por exemplo, o Brasil como um grande fornecedor de soja e do farelo da soja também para a China. Então, assim, pessoal, aqui a gente vai fazer também um parênteses. Nós somos, talvez, o principal aí fornecedor de soja para a China. Então, tudo aquilo que é feito no Centro-Oeste, né, as grandes lavouras, esse processo de mecanização, aqueles tratores que andam sozinho, semeando, colhendo, não tem ninguém dentro dele, tem alguém numa cabine controlando o processo ali da colheita ou da semeadura. Então, muito dinheiro que é investido ali só tem esse objetivo, atender o mercado chinês. Veja, se a nossa agricultura, né, se o nosso setor primário é responsável por 1/3 da riqueza gerada pelo Brasil, e o principal país que compra o que a gente produz é a China, será que é uma boa ideia ficar brigando com eles? Ou fazendo piadinhas com o povo chinês? Não precisa, assim, ser um mestre da geopolítica para entender isso. Eu já comentei em outras aulas, vou tornar a falar aqui. A gente está tendo dificuldade com a produção de vacina, porque eles são os fornecedores da matéria-prima da vacina, e toda vez que o Brasil se comporta de um jeito aí inadequado do ponto de vista das relações internacionais, eles simplesmente falam, não vou mandar, e acabou. E o que a gente vai fazer? A gente não pode fazer nada, né? A não ser realmente... Tem um monte de gente fazendo esse trabalho, implorando e pedindo... Por que nós não começamos a produzir a vacina, então? Aí também é uma outra pergunta bonita para se fazer, né? Porque falta insumos, porque a Anvisa ainda está analisando o pedido de aprovação das vacinas que o Butantan está tentando desenvolver e está faltando informação ainda. É tudo muito devagar, tem muita burocracia, tem uma série de coisas. Ué, é só pegar os ingredientes da vacina do lugar aí, fi. Mas a vacina ainda é privatizada. É tipo... a receita meio que tem dono. Exatamente, tem uma coisa chamada propriedade intelectual. Então, não é a mesma coisa que fazer um bolo, é só pegar a receita e fazer igual. Quem desenvolveu a vacina é dono dessa tecnologia. Para você usar a tecnologia, você tem que pagar por ela. E aí vem a outra pergunta: por que o Brasil, um país desse tamanho, com grandes universidades e centros de pesquisa, não conseguiu fazer a sua própria vacina? Eu tenho a resposta na ponta da língua para dar para vocês. Falta de investimento em ciência. Enquanto a gente tiver pensamentos do tipo que dentro da universidade pública só tem gente fazendo bagunça, né, e balbúrdia, a gente vai continuar dependendo de produção de ciência de outros países. É só isso. Então, a gente não tem uma vacina 100% brasileira porque ninguém quis pôr dinheiro dentro dos setores aí de produção de ciência para que essa vacina pudesse ser desenvolvida. O Butantan, ele está desenvolvendo aí a segunda vacina, né, que vai ser realmente uma produção brasileira com recursos próprios. Que recursos são esses? Os recursos que eles recebem toda vez que eles vendem vacina. Por exemplo, a vacina da gripe. A vacina da gripe que a gente toma todo ano, vocês não, né? Criança adolescente ainda não toma. Mas a população adulta que toma a vacina da gripe, essa vacina é toda produzida pelo Butantan. Então, eles venderam a vacina da gripe, essa que a gente está, né? O pessoal está recebendo agora. E aí, com esse dinheiro, né, da venda, eles estão
se autofinanciando para produzir a vacina, né, sem depender aí de matéria-prima de ninguém. Então fica difícil mesmo, né, a gente criar alguma coisa do zero se não tem apoio. Esse que é o problema. Então a gente precisa, como um todo, olhar para a produção de ciência no Brasil com mais carinho, porque a gente depende disso, e toda vez que a gente precisar, se aqui não tem, a gente tem que ficar dependendo dos outros, né? E tem que ter dinheiro para comprar aquilo que outros países estão produzindo, né? Porque ninguém dá nada de graça para ninguém. Certo? Tudo bem até aqui, gente? Vou entender o silêncio como sim. Sim, dona, sim, desculpa, falei com o microfone fechado. Aliás, tem gente com microfone aí também para falar, né? Pois é, né? Mas vamos lá. Bom, dito isso, sabendo que a nossa economia depende muito do mercado chinês, seria legal a gente tratá-los com um pouco mais de cuidado. Mas isso a gente encerra a China e vamos começar a falar da Índia, né? E nesse primeiro momento a gente vai falar de aspectos aí territoriais mesmo, da formação do país, e no segundo momento a gente vai falar do ponto de vista econômico também. E aí aqui vale a pena eu fazer uma introdução, vocês vão entender, conforme a gente for passando os pontos dentro da Índia, que a gente, na verdade, estuda os dois países juntos, né? A China e a Índia. Primeiro, acho que a ligação mais fácil que vem à nossa mente, né? Porque a gente está falando dos dois países mais populosos do mundo. Então, assim, isso é uma coisa que eles têm em comum. Só que vocês vão observar ao longo do assunto que, apesar dessa semelhança e algumas outras semelhanças com a China, a Índia, ela acaba tendo e revelando para a gente a cara do capitalismo, né, nua e crua, vamos dizer assim. A gente enxerga as desigualdades socioeconômicas com muito mais intensidade do que a gente enxerga na China, tá? E isso vai interferir diretamente na qualidade de vida, na expectativa de vida, ou seja, quanto tempo as pessoas vivem em média na Índia. Então, a gente vai passar por esses assuntos, tá bom? Primeira coisa que a gente começa falando é que a Índia, por muito tempo, foi colônia da coroa britânica, né? Então, a Inglaterra é que colonizou a Índia, vamos dizer assim. E eles deixaram de ser colônia da Índia em meados do século XX. Né? A independência da Índia, ela se deu em 1947. Até então, né, eles ainda eram território e colônia da Inglaterra. O que marca o processo de independência da Índia é justamente o uso, né, o não uso de violência no processo de independência, tá? Então, a partir da década de 20, ali, 1920, começou a ter uma movimentação da população indiana em busca da independência dos britânicos, né, querendo que eles saíssem fora logo e deixassem eles cuidar do território deles. Mas, para isso, os indianos se utilizaram de um caminho pouco ortodoxo, eles não fizeram o que a maioria dos países fazem, né? Porque quando a gente fala de independência, geralmente a gente está falando de derramamento de sangue, né? Existem disputas, confrontos mesmo. Eles foram diplomáticos? Mais ou menos. Quem será que tem mais população? É a Índia ou a China? Porque realmente a China. As duas são muito populosas as duas, né? É a China. A China é maior, tá? A Índia é um pouquinho menor que a China. Como será que deve ser morar em um país com quase superlotação, né, com muita gente, tem que ter bastante economia para sustentar todo mundo? Como será, né? Então,
José, é isso que a gente está dando uma olhada aqui, né? Na China, a gente falou, a gente viu lá que a economia é super estruturada, as pessoas têm boas condições de vida na China hoje, inclusive, né, se a gente olhar dados, assim, dos últimos 20 anos, o poder aquisitivo das famílias chinesas aumentou muito, então, assim, o dinheiro que se ganha é suficiente para as necessidades básicas da existência humana e ainda sobra para você gastar à toa, vamos dizer assim. Sobra para você fazer, né, cumprir aí seus desejos de consumo. Ou seja, comprar por comprar. Sobra dinheiro para eles fazerem isso. Quando a gente. Agora é isso que eu estava comentando. Quando a gente vai falar aqui da situação da Índia, a gente vai ver que isso não acontece aqui, tá? Por uma série de fatores. Mas voltando, o processo, né, de independência não teve, então, a questão dos conflitos, derramamento de sangue, porém, né, liderados aí pelo Mahatma Gandhi, que eu acredito que é pelo menos um nome que vocês já ouviram em algum momento, ele foi o líder desse movimento de independência, fazendo oposição aí à presença dos britânicos, usando o que se chama de política de resistência e de desobediência civil. Vocês já ouviram falar nesse termo, desobediência civil? Não. Mas pensa um pouquinho. Desobediência, todo mundo de boa, né? Todo mundo sabe o que é. É porque, sim, mas assim, eu não conheço as leis lá da Índia, então eu não sei como é que eles fizeram. Eu também não conheço a legislação Eu acho, indiana. Dora, civil, eu acho que deve ser alguma coisa envolvendo os militares, polícia, igual polícia civil, polícia isso, aquilo. Então deve ser alguma coisa aí, né, que eles desobedecem, alguma regra, né? Eles fazem alguma coisa. Nesse contexto aqui, voltando, como não tem uso de violência, a gente não vai falar de exército, a gente não vai falar de polícia, não vai falar nada disso, tá? Sei lá, A civilização, eu acho que é de população, tipo, uma cidade civilizada. Tipo. Gente, civis, não, nós somos civis são aqui cidadãos, no Brasil. São cidadãos. Tipo, no estado de São Paulo, tem professora, bastante civilização. Professora, não sei, pararam de pagar imposto? Então, vamos lá. Desobedecer a rainha, alguma coisa do tipo? Então, quebraram alguma lei? Enquanto os britânicos estavam, né, dominando esse território, existia ali um conjunto de regras que deveriam ser obedecidas, né? E o movimento, então, buscando a independência, visou justamente no descumprimento dessas regras, né? Então, quando a gente fala em desobediência civil, é justamente se negar a cumprir ali aquilo que se espera de uma população, né? Determinados comportamentos, incluindo a quebra de algumas leis, né? Mas aí também vale a pena a gente fazer um parênteses aqui. Por exemplo, assassinato, né? Então, se eu matar uma pessoa, eu estou quebrando a lei, certo? Mas isso não é desobediência civil. Eu cometi um crime, né? É diferente. Então, assim, tem um limite do que se considera desobediência civil. E justamente a ideia era de desobedecer aquilo que incomodava, né? Que causava um incômodo, ou seja, todas as regras que eles tinham que obedecer enquanto colônia, eles se utilizaram disso para poder falar: olha, rainha da Inglaterra, a gente não quer mais ter relações com vocês, a gente quer ser um país independente. Então, foi nesse processo, foi na ideia de resistir às investidas da coroa britânica e de desobedecer o que vigorava até então, mas sempre muito respeitosamente, sem o uso de violência. Então, até aqui, né, o livro traz para a gente uma imagem do Gandhi, que foi a grande liderança dentro desse processo de independência, e para eles deu certo, funcionou esse processo sem violência. Conseguiram realmente se tornar independentes. Para quem quiser saber um pouco mais do Gandhi, tem aqui uma indicação de um filme, né? Se vocês forem dar uma observada, o filme é de 1982, é bem velhinho, vamos dizer assim.
Mas, né, vale a pena para ter uma ideia. E é interessante porque o Gandhi, ele liderou o movimento, né? Então, a Índia se torna independente em 1947. Em 1948, o Gandhi falece, tá? Ele morreu, então, no ano seguinte da independência. Bom, beleza. Independência conquistada, a coroa britânica entendeu que não adiantava insistir, reconhecer a independência do país, e aí passa para o segundo estágio, organizar essa bagunça, né? No primeiro momento, depois do processo de independência, eles foram reorganizar o território e esse território passou por um processo de partilha. Como assim de partilha? Dentro do território indiano, a gente tinha ali uma população que... Deixa eu mudar a construção. A gente, entre as pessoas que viviam ali no território que hoje é a Índia, a gente tinha a presença de dois grupos étnico-religiosos muito fortes e grandes, né? De um lado, a gente tinha, então, a população que praticava o hinduísmo, que é uma religião politeísta, né? Todo mundo sabe o que é isso? Religião politeísta? Sim, tem vários deuses. Isso. E do outro lado, a gente tinha uma maioria também de pessoas que praticavam o islamismo, que é uma religião monoteísta, né? Onde se acredita apenas em um Deus. E aí, nesse primeiro momento, teve uma reorganização. E o território foi dividido em duas partes, vamos dizer assim. A União Indiana, que é onde se concentrou, então, a população que praticava o hinduísmo. E o Paquistão, que também era dividido em duas partes, Paquistão Ocidental e o Paquistão Oriental. No Paquistão, ficaram, né, concentrados os praticantes do islamismo, tá? Se vocês observarem no mapa, tem setinhas, né, entrando e saindo. Isso aqui é só para simbolizar o seguinte: quando essa divisão do território foi proposta, não estava todo mundo no seu devido lugar, vamos dizer assim. Então, no lado que ficou para os hindus, tinha muçulmano, e no lado que ficou para os muçulmanos, tinham hindus. Então, eles mudaram de lado, né? Então, quem era muçulmano foi para o Paquistão, quem estava no Paquistão, que era hindu, veio para a União Indiana. Então, teve essa movimentação, tá certo? Bom, e aí, como eu disse, vocês estão vendo aqui, né? O Paquistão, no primeiro momento, foi dividido em duas porções, porque também tinha a questão da concentração, né? De onde estavam essas populações. E vou até adiantar, uma outra turma perguntaram, mas professora, por que não fizeram tudo junto aqui, o Paquistão, uma coisa só? Muito simples, pessoal, porque como eu disse, anteriormente ao processo de partilha de independência, essas pessoas já viviam aqui nessa região. Então, é muito difícil você convencer as pessoas a saírem do lugar ali que as suas famílias estão há muito tempo, que é o lugar que eles entendem como sendo o seu lugar no mundo. Então, não dá simplesmente para catar todo mundo que está aqui, então, todas as pessoas, as casas, as propriedades, o que se produz nessa região, e atravessar o território indiano em direção à outra parte ali, para ficar o Paquistão todo junto. Então, por isso que ficou separado em dois grupos, tá? Porém, em 1971, por conta aí de desavenças e desacordos entre o Paquistão Ocidental e o Oriental, né, a gente tinha ali alguns grupos dentro do Islã, grupos que tinham linhas de pensamento diferente, e isso acabava gerando conflito entre as duas porções aí paquistanesas. O Paquistão Oriental, então, em 71, também passou por um processo de independência. E hoje,
essa região aqui, que era o Paquistão Oriental, é conhecida como Bangladesh. Então, aqui é o país Bangladesh, tá certo? Até aqui, gente, tudo bem? Sim, professora. Sim. Beleza. Bom, seguindo aí, né, os caminhos que a gente fez pela China, a gente vai tentar enxergar agora a distribuição da população indiana pelo território, tá certo? A ideia do mapa é a mesma, né? Então, nas cores mais escuras é onde a gente encontra a maior concentração aí de pessoas, né? As maiores densidades demográficas, né? E aí, diferentemente do que a gente viu no mapa da China, que eles se concentram mais na porção leste do território, mais próximo à costa, a gente observa que existem grandes as grandes densidades demográficas, elas circundam, né, praticamente todo o litoral indiano, e essa parte mais aqui, que vai do norte ao nordeste, né, que é a região mais aqui, que vai fazer fronteira com a China. Então, aqui também tem uma grande concentração de pessoas, né? E aí, né, lembrando que o círculo aqui, né, os círculos pelo tamanho faz a gente também pensar nos grandes aglomerados, e aí é interessante pensar, né, que a gente tem alguns pontos aqui com mais de 5 milhões de habitantes, e assim, só para adiantar, por exemplo, a região de Delhi, aqui onde vai estar a capital, tem 27 milhões de habitantes. Então, assim, é uma área urbana, uma mancha urbana intensamente povoada, né? E isso se repete em outros pontos do território. Então, é meio... Pode falar. Por que será que tem mais gente morando, tipo, nas beiradas? No contorno tá mais vermelho do que no centro? Bom, existem alguns motivos. A gente vai falar de 3 cidades em específico, que vai fazer a gente entender um pouquinho o porquê do posicionamento, o que tem nelas, que fazem as pessoas se concentrarem ali. Mas se a gente usar o raciocínio, o mesmo raciocínio que a gente usa, por exemplo, para entender por que a população brasileira se concentra mais na parte leste do território, a gente pensar que é uma terra que também foi colonizada. Os colonizadores chegaram através do litoral, certo? Então, chegaram de barco, e quando eles chegam, né, a gente tem ali a fundação de cidades importantes. Esses lugares geralmente acabam se desenvolvendo mais rápido, e ao se desenvolver mais rápido, acabam se tornando um ponto de atração. Então, as pessoas acabam se dirigindo para essas regiões. Então, a única coisa que foge um pouquinho é essa parte aqui do norte e nordeste, porque não é saída para o mar, né? Mas do restante, está mais próximo da costa como um todo. Então, uma das explicações pode ser essa, a ideia dos processos de colonização que favoreceram o surgimento de cidades importantes e que se tornaram pontos de atração para a população indiana. Certo? Certo, professora. Então, vamos lá. Os grandes aglomerados e tudo mais. É legal a gente pensar, né, que por conta desse tamanho da população, eles têm, né, 17% da população mundial está na Índia, um negócio muito louco. E eles são a maior democracia do mundo. É uma coisa interessante a gente pensar. Maior, assim, justamente maior por conta do tamanho da população, né? Imagina toda essa galera indo votar, né? Então, assim, realmente só perde em tamanho de população, só vai perder para a China, tá? Agora a gente começa a falar um pouco mais da distribuição, né? Como que acontece, por que a gente vai enxergar, né, mais povoados nas bordas aí, né? Mais na costa do que mais para o interior.
além dessa questão, né, que eu falei que é uma das possibilidades, essa que eu expliquei agora, tem também a questão das características naturais. Assim como lá na China a gente tinha a presença de desertos e de regiões montanhosas que dificultam a fixação humana, a gente também, na Índia também vai acontecer isso. Então tem algo mais proporção central do território indiano, é onde a gente vai encontrar ali as florestas, as grandes florestas. Então, o legal mesmo, se tem floresta, é bom mesmo que não tenham pessoas, porque as duas coisas não funcionam junto, né? Se tem muita gente, a floresta não resiste por muito tempo. Existem também áreas mais áridas, né? Então, a gente já viu também que regiões mais áridas, onde a água é mais escassa, acaba sendo também um ponto menos povoado, né? Mas a gente também tem algumas questões interessantes aqui. Quando a gente olha para a densidade demográfica mesmo, que é o que a cor está mostrando para a gente, né? A gente só tem um ponto do território que a densidade bate aí menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, que é essa região aqui, né? Que está em verdinho, que se vocês observarem, meio que acompanha o curso do rio, né? Essa região aqui tem menos de um habitante por quilômetro quadrado. Quando a gente olha lá no mapa da China, tem uma área muito maior que onde a gente encontra menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Então, assim, diferente do que a gente observa na China, aqui a população, por mais que a gente tenha todas essas zonas de grande densidade, de grande concentração populacional, a população está mais espalhada pelo território do que a gente observou na China. Então, aqui já é uma coisa que é um pouco diferente, né? Eles estão um pouco mais espalhados, né? Quando a gente faz esse comparativo como se dá a distribuição no território chinês, tá? Então, assim, as partes mais altas ali, né, que tem a planície do Indo-Gangetica, que é onde a gente vai encontrar o rio Ganges, na parte dos deltas dos grandes rios, delta, pessoal, para quem não lembra, é onde o rio vai desaguar no oceano, tá? Então, geralmente, também, na saída de grandes rios, a gente tem grandes concentrados, saída para o mar, né, grandes concentrações de pessoas. Ao longo do Vale do Ganges, como um todo, não, então, por toda a extensão do rio Ganges, a gente pode observar, né, essa mancha super escura. Tem muita gente que vive às margens desse rio. Vale a pena a gente lembrar também que o rio Ganges, ele tem uma simbologia, né, e um valor religioso e cultural muito grande dentro da Índia, e em especial para os praticantes do hinduísmo, tá? Acho que, não sei se alguém já ouviu falar, mas tem até alguns ritos, eu não sei se é mortuário que fala, mas são ritos, assim, de quando um familiar, né, uma pessoa vem a falecer, o corpo dela é levado até o rio Ganges e é lavado com as águas do Ganges, né? É um rito religioso e de sinal de respeito àquela pessoa que se foi, né? Então, esse rio, ele tem um significado muito importante, cultural e religiosamente, para a população indiana. Além, né, de todas as funções que um rio tem, que é realmente ser navegável e fornecer água, né, para abastecer as cidades que estão aí no seu entorno, tá? E são aí, essa região é uma das regiões que tem mais, como eu posso dizer, umas maiores concentrações de pessoas no planeta, tá bom? Até aqui tudo bem? Sim, professora. Professora, o Ganges é aquele riozão onde aparecem as pessoas se lavando nos filmes e documentários? Isso, é a ele cor mesmo. da água é marrom, assim, bem Dona, marrom. eu tava vendo um vídeo aqui, tipo assim, várias coisas, tipo, de esgoto vai naquele rio lá.
Vai, gente, assim como qualquer rio, né, que a gente, que no seu entorno existe grandes aglomerados, nós sabemos que são poucas as cidades no mundo que se preocupam em tratar o seu esgoto. Então, imagina esse monte de gente vivendo às margens desse rio, o tanto de esgoto que não vai parar lá dentro. Isso só pensando em esgoto doméstico, hein? Só naquilo que se produz em casa. Aí a gente já pode pensar também no esgoto industrial, que provavelmente vai parar lá dentro também sem nenhum tratamento. Fora outras fontes de contaminação, como a água que escoa de plantação, onde se usa ali agrotóxico, a água dissolve e aquilo leva para o rio. Então, assim, a qualidade das águas, com certeza, não vai ser das melhores, né? Eu me pergunto o que seria pior, nadar no Tietê ou no Ganges? Bom, no Tietê a gente não vê a galera mergulhando ali no trecho que passa por São Paulo, né? Mas lá na Índia, como eu disse, a galera vai se banhar. Não sei. Porque as pessoas, pelo menos, elas tomam banho por lá e continuam vivas. Quer dizer, exceto as pessoas que morreram, né? Que vão tomar o banho lá pós-mortem, né? Mas, assim, de maneira geral, tem lá todas aquelas festas, aquelas coisas, aqueles festivais que a gente vê em filme, em documentário. A galera se mantém viva, né? Então, acho que talvez o trecho paulista do Tietê seja pior que o Ganges. Provavelmente. Trecho paulista não, né, o trecho paulistano, né? Paulista, ele que corta São Paulo. Professora, eu já fui na nascente do Rio Tietê. É uma água que nasce, assim, da pedra e sai 4 graus. Aí a água é geladinha e você pode pegar uma garrafa, encher e beber. É muito bonito. Aí depois você vai... Aí voltando para São Paulo, a gente teve que passar por São Paulo para ver, né? Aí voltando para São Paulo, você vê aquele rio preto, aquele cheiro horroroso, cheio de carro em volta, você pensa, como é que aquela nascente bonitinha virou isso aqui? É muito triste. E aí o mais louco não é isso, Luiz, é pensar que vários quilômetros para frente, o rio consegue se renascer. Porque sim, por causa da oxigenação na água que falaram que tem O cara da nascente diz que mais pra frente, numas cidades, o rio Tietê volta a ficar mais limpo. Ele fica limpo. Quando ele tá chegando lá em Ilha Solteira, né, já para o extremo oeste do estado de São Paulo, o rio é limpo. Não é essa coisa que a gente vê aqui na cidade de São Paulo. Então, assim, a ideia da Nossa, natureza... eu tô ficando com raiva, eu tô caindo toda hora pro... Ai, meu Deus, internet deixa a gente estressado. Não se estresse, José Miguel. Fazer o quê? A gente depende dessas ferramentas. Mas só para concluir a fala do Tietê, quando a gente pensa nisso, que depois de muitos quilômetros ele volta a ser um rio limpo e com presença de vida, é bem aquela ideia, bem Jurassic Park, né? A vida encontra o meio. Então a natureza acha um jeito de se refazer, de se reconstruir, mesmo com toda a campanha humana que parece que luta contra a presença dela, né? Então, se der chance, a natureza consegue realmente se recuperar, né? O Rio Tietê talvez seja um bom exemplo para a gente aqui disso, né? Que mesmo tão maltratado, ele consegue voltar a ser limpo quando ele está chegando lá no seu fim para desaguar no Rio Paraná, né? Então... é muito interessante a gente pensar nisso, mas a professora viajando, vamos voltar aqui para a Índia. Bom, pensando ainda na estrutura, né, da população dos grandes aglomerados, dos grandes aglomerados populacionais, a gente vai falar de três grandes manchas urbanas. Primeira delas que a gente vai falar é Delhi, né? A região de Delhi, que é a maior aglomeração urbana na Índia, e fica na planície, mais perto do Alto Ganges, né? Quando a gente fala alto, ou fala o nome do alto e o nome do rio, quer dizer que a gente está mais próximo da nascente dele. Então, Delhi fica mais próximo à nascente do Ganges. E tem, né? Em 2018, a estimativa da população ali era de 27 milhões de pessoas, né?
E ainda assim, é interessante a gente ver que não é o maior aglomerado do mundo, né? É a terceira cidade mais populosa, perdendo aí para Tóquio, né, que tem 38 milhões de habitantes, e Jacarta, né, que é a capital da Indonésia, que tem 32 milhões de habitantes. Então, só para a gente ter uma noção, ó, também para título de comparação, São Paulo é a 10ª mais populosa, tem 21 milhões de habitantes. Então, e para a gente aqui já é uma coisa grandiosa, vocês imaginem o que é, né, viver numa cidade aí com quase 30 milhões de habitantes. Então, Deve nem pra andar na rua. Deve ser uma coisa, assim, bem diferentona, né, porque a gente é sempre assim, é legal quando a gente usa as nossas realidades para a gente comparar. Por exemplo, Campinas é uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes. É uma cidade bastante povoada também, e é uma cidade grande. Pensa, são 27 Campinas juntas, é muita coisa, né? Então, assim, acaba extrapolando um pouco até a dimensão da gente imaginar esse monte de gente junto, né? Então, assim, e aí dentro dessa região de Delhi tem a capital, que é a Nova Delhi, né? Nova Delhi fica, então, dentro dessa região que a gente chama de Delhi. O segundo ponto mais populoso da Índia é Mumbai. E aí, antes da gente falar de Mumbai, deixa eu voltar aqui. Delhi, que é onde a gente encontra a capital indiana, então Nova Delhi é o capital ali, né, é o ponto de poder político da Índia, certo? Então, o poder político, as decisões políticas passam por Nova Delhi. Mumbai, que é o segundo ponto aí, que é mais povoado, é a capital financeira e comercial do país. Então, aqui no Brasil, a gente também tem essas duas diferenciações. A gente tem uma capital política e uma capital financeira. Quem que é a capital política do Brasil? A Brasília. Brasília. E quem que é a capital financeira? É São Paulo? É São Paulo. Aí. Tá? Então, aqui na Índia a gente também tem. Então, Nova Delhi é a capital política, Mumbai é a capital financeira e comercial do país, tá? Então, Mumbai já fica ali no Planalto do Deccan, né? Mais para a parte oeste da Índia. É a segunda maior aglomeração, que tem aí, então, 23 milhões de habitantes, tá? E por último, e não menos importante, a gente vai falar do aglomerado de Calcutá, tá? Calcutá Calcutá já está na foz do Ganges, então, no fim do rio, né? No ponto onde o rio já vai desaguar no oceano. Tem ali aproximadamente 15 milhões de habitantes, é a terceira maior aglomeração, e o que tem de tão importante em Calcutá? Calcutá é a capital cultural da Índia. Então, pegando até a fala da Luísa, que é aquela coisa que a gente vê lá em documentários, as festas, que as pessoas vão lá no rio e tudo mais, isso acontece lá na cidade de Calcutá, tá? Então, toda essa expressão da cultura indiana, da religião hindu, isso é muito presente nessa cidade, tá? Só que, assim, quando a gente compara com as outras os dois primeiros aglomerados que a gente falou, Calcutá é onde a gente vai enxergar a desigualdade com mais intensidade. Então, tem mais gente vivendo numa condição precária de vida, né, de moradia, de acesso à alimentação, de acesso à saúde em Calcutá, do que nos outros dois aglomerados, onde tem mais gente. Mas, na realidade, gente, o fato de Calcutá ser um pouquinho pior do que as outras duas não quer dizer que as coisas não estejam lá muito ruins também para quem vive nessas condições nos outros dois aglomerados, tá? E aí a gente já vai entrar nessa parte de falar das desigualdades sociais e econômicas que a gente observa no território indiano, tá? A gente tem a boa parte da população indiana, ela sofre com a fome e com a desnutrição, tá? Vivem também em situações muito precárias de habitação e de saneamento básico,
tá? Além disso, a Índia tem uma taxa de desemprego muito grande e isso acaba aprofundando as desigualdades quando a gente pensa na distribuição de renda, né? Então, se a pessoa não tem trabalho, ela não tem salário, se ela não tem salário, ela não consegue comprar comida, ela não consegue morar, ela não consegue se vestir, né? Não consegue comprar remédio. A gente sabe como que isso, como isso se dá, né? Então, assim, existem alguns índices que a gente observa que são indicadores aí da situação socioeconômica de um país, né? Aqui, o texto traz para a gente duas informações que fazem a gente compreender o porquê dessas desigualdades, né? Primeiro, as taxas de mortalidade infantil. Lembrando aí que mortalidade infantil é o número lá de óbitos, né? De crianças até 1 ano de idade. Então, quanto maior esse número, quanto maior for esse número, né, de crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade, significa que mais precária são ali as condições de vida, né? Aquela ideia de estrutura básica mesmo, de ter acesso à água potável, de ter acesso a serviços de saúde, visto que crianças, né, pequenas, assim, têm uma saúde mais fragilizada, e se vocês não, né, se a família não tiver condição ali de manter minimamente o acesso dessa criança a uma estrutura digna, a chance dela pegar uma doença e acabar realmente falecendo é grande. Então, só para vocês terem uma ideia, a ONU estimou nos últimos, né, no período de 5 anos, aí, 2015 a 2020, que a taxa de mortalidade infantil na Índia era de 35 por 1.000, tá? Então, a cada 1.000 nascimentos, 35 crianças morriam, tá? Outro indicador importante é a esperança de vida ou expectativa de vida, que é aquela ideia, né? A média de anos que você provavelmente vai viver dependendo do lugar em que você nasce. Então, na Índia, a expectativa de vida gira aí em torno dos 68,9 anos. É baixo, se a gente for parar para comparar, é uma expectativa de vida baixa, né? E para completar a cereja do bolo, que daí faz a gente entender o porquê que as pessoas, boa parte dessas pessoas estão desempregadas, é que 30,7% da população adulta é analfabeta. Então, não tiveram acesso à educação formal, não aprenderam a ler e a escrever. E aí, não saber ler e escrever prejudica bastante na hora da pessoa conseguir um emprego, certo? A gente tem aqui essa imagem, é uma imagem que remete a algumas regiões, né, da Índia, onde as pessoas vivem nessa situação precária. Vocês observarem, né, tem um viaduto aqui com a linha férrea passando em cima, e as pessoas construíram suas moradias, né, logo abaixo dessa linha férrea. Se vocês olharem, né, as casas são aqui umas grudadas nas outras, né, a gente pode ver que são construções bem precárias, chão de terra, né, tudo bem improvisado mesmo. E aí, trazendo um pouco para o contexto atual, a Índia, no primeiro momento, quando começou, né, lá no ano passado, a questão da pandemia, a Índia foi um dos países que conseguiu controlar bem a questão da infecção, né? Eles realmente realizaram um lockdown bem intenso, colocando, inclusive, suas forças militares na rua para fazer com que a população não saísse à toa na rua, né? Então, eles eram parados, né? As pessoas eram abordadas na rua, e se não tinha uma justificativa muito plausível para estar fora de casa, as forças, né, armadas mandavam essas pessoas de volta para casa. Inclusive, ano passado rodou um videozinho de cena até de agressão mesmo, né?
Então, dos guardas indianos agredindo as pessoas para que elas voltassem para casa. Pode falar, Luísa. Eu não sei, é que você falou agora, eu não sei qual que era o país que era, mas eu lembro de ver uma manchete de tipo, o país permite que a polícia atire nas pessoas que furam a quarentena, tava em lockdown o lugar, e aí o país permitiu que atirassem nas pessoas. Aí eu vi um meme depois disso, uma semana mais tarde, tipo, atirar nas pessoas para salvar a vida delas. É basicamente isso. Eu não posso te afirmar que foi o governo indiano que falou, pode mandar bala nas pessoas, mas o cacetete eu sei que foi usado. Tem tanto que eu tô falando, tem vídeo, vocês procurarem, vocês vão achar, né, as forças policiais na Índia batendo com o cacetete nas pessoas para que elas voltem para casa. Assim, então, sensacional, né, o método aí de controlar a circulação das pessoas. Mas no primeiro momento... É tudo por amor, tá? Por amor não dói. É para proteger a população. Não importa se a população vai voltar quebrada para casa e talvez precisar também de atendimento médico, mas enfim. A corona não pega, a Índia pega. Pois é, não importa, né? De corona, a pessoa não é por causa do corona que ela vai precisar ir no hospital, né? Foi, sei lá, porque quebraram um braço, uns dedos, talvez, sei lá. Acidentalmente. Foi sem querer. Então, assim, a gente, no primeiro momento, isso surtiu um efeito. Só que, tanto é que eles seguraram bastante a contaminação, e agora que a gente está vendo um certo descontrole, né, da pandemia na Índia. Só que quando essas políticas, né, essa maneira de manter as pessoas em casa foi implementada, rolou um super debate no mundo, porque... Gente, pensa, tem muita gente que vive nesse tipo de habitação. Para vocês terem uma ideia, tem muitas habitações indianas que não tem banheiro dentro de casa. Que os banheiros são de uso comunitário. Então, tipo, se você precisar fazer um xixi, você tem que sair da sua casa, andar um pedaço para poder chegar no banheiro comunitário. E aí, como é que você faz com que as pessoas se isolem, se protejam e mantenham a higiene, né? Porque é uma das premissas para a gente se manter sem pegar coronavírus, é você estar sempre lavando a mão, você ter ali, né, o mínimo para poder manter a higiene, a sua higiene e a higiene do local onde você vive. Como que as pessoas vão fazer isso vivendo numa situação como essa? Então, assim, foi muito debatido no mundo porque era incoerente. Adianta você pôr lá a polícia para bater nas pessoas, sendo que o básico que elas precisam ter dentro de casa, elas não têm. Então, realmente, assim, isso gerou muito debate naquele momento, mas faz a gente pensar justamente essa questão. Não ter acesso à água potável e coleta de esgoto, o problema não é só o corona, são doenças simples, que em muitos lugares foram erradicada. Muito obrigada por me ajudar com a palavra. Doenças que em outros lugares foram erradicadas e que estão presentes porque as pessoas não têm o mínimo de condição de realizar os procedimentos de higiene, porque não tem água, porque não tem esgoto. Então, é muito gritante. E isso é muito marcante dentro da Índia, porque no mesmo momento, e aí, por exemplo, essa foto aqui é uma foto de Mumbai. Então, no mesmo lugar que a gente tem pessoas vivendo nessa situação, é o lugar onde estão concentrados ali o desenvolvimento tecnológico, as relações de comércio, então a capital financeira na Mumbai. Então, toda a riqueza da Índia passa por ali. Então, é um contraste muito gigantesco de riqueza extrema e pessoas vivendo nessa situação de pobreza e extrema pobreza. Então, isso é muito acentuado na Índia, e faz a gente pensar, né, como que essa situação é construída, né? Bom,
Além dessa questão, existem também outras características da estrutura social indiana que faz com que como eu posso dizer, essa desigualdade seja tão intensa, tá? A questão do sistema de castas, não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas a sociedade indiana, ela é organizada em castas. O que é isso? São grupos, né? Grosseiramente falando, as castas são grupos sociais e as pessoas só podem se relacionar dentro desses grupos. Então, por exemplo, se você está numa das castas mais baixas, ou seja, da população mais pobre, você não consegue. Sabe aquela ideia que ensinam para gente, que se a gente estudar, conseguir um bom emprego, a gente pode melhorar de vida? Então, lá na Índia, isso não funciona assim por conta dessa ideia, porque se você nasceu dentro desse grupo que tem uma população mais... que abriga aí a população de uma classe social mais baixa, né? Um grupo mais pobre da população, por mais que você faça, você nunca vai deixar de pertencer àquela casta, você nunca vai deixar de ser pobre dentro dessa lógica que eles estruturam a sua economia, a sua sociedade. Do mesmo jeito que as famílias ricas, né? Então, quem nasceu nas castas mais altas vai ter aquela vida boa para sempre. E não pode, por exemplo, ter relação entre as castas. Então, vamos imaginar aqui um Romeu e Julieta, né? Uma moça da casta mais pobre que conhece alguém da casta mais rica, eles se apaixonam, eles podem ficar juntos? Não podem. De acordo aí com a estrutura das castas, não pode ter trânsito, você não pode sair de uma casta e ir para outra. Então, isso também acaba sendo um impedimento para que as pessoas que vivem nessa situação mais pobre, né, no lado mais baixo aí do sistema de castas, que eles não conseguem sair daquilo. É importante a gente falar que hoje, né, estamos aí em pleno século XXI, apesar das vezes não parecer, mas estamos, essa ideia do sistema de castas, ele é muito presente ainda na parte rural da Índia. Nas áreas urbanas, nas grandes cidades, essa ideia já está começando a ruir, já está começando a cair por terra. Por quê? Isso vai até contra essa ideia que o próprio capitalismo vende para as pessoas, de que se você estudar e trabalhar e ralar muito na vida, você pode ter uma vida melhor, você pode ficar rico. Então, são ideias que se contrapõem. Então, para o capitalismo dar certo ali também, é necessário que as pessoas acreditem que isso é possível, que essa mudança pode ser possível. Então, a ideia das castas nas áreas urbanas, ela está começando a perder força. Então, talvez, futuramente, isso acabe realmente caindo por terra, já não faça muito sentido mais para essa sociedade, né, contemporânea que vive na Índia, tá certo? Bom, isso dito, a gente vai falar também dessa questão das desigualdades regionais. Então, também existem, dependendo do ponto do território indiano que aquele grupo se encontra, eles vão ter uma situação melhor ou pior de vida. E aí, aqui, o texto traz para a gente 2 exemplos, né? Ele traz, primeiro, o estado de Pradesh, que fica mais ao norte do território indiano, que abriga ali aproximadamente 150 milhões de pessoas. E aí, de novo, a título de comparação, São Paulo, que é o estado mais populoso do Brasil, tem 46 milhões de habitantes. Então, esse estado indiano são 3 São Paulos, né? É um negócio muito louco, assim, da concentração de pessoas num único território. Nesse estado indiano, onde a gente vai encontrar os menores indicadores sociais.
Então, vai ter muita gente vivendo em condição de extrema pobreza nesse território. Enquanto, né, ao mesmo tempo, já mais num estado que fica mais ao sul do território indiano, que é Kerala, esse estado que é o lugar que apresenta as melhores condições de vida. Aproximadamente 90% das pessoas que vivem ali sabem ler e escrever. Então, assim, a gente já observa que foge um pouco da média nacional, foge um pouco dessa realidade, né, dessa constância do indicador ali daqueles que não têm acesso à escola. E a mortalidade infantil nesse estado, ela é de 17 por mil. É praticamente a metade da média nacional. Então, um estado onde poucas crianças, né, relativamente poucas crianças morrem, né, no seu primeiro ano de vida, significa que aquilo que é necessário para que aquela criança permaneça viva está sendo ofertado para elas e para suas famílias. Então, existe esse contraste muito forte. Então, tem regiões que vivem uma situação mais precária e outras onde a condição de vida é um pouco melhor. Certo? Até aí, né, pessoal, a gente pode, de novo, a gente vai estar sempre traçando alguns paralelos com a realidade brasileira. A gente sabe que aqui no Brasil a gente também tem essas situações. Tem regiões do país, né, cidades que estão ali esquecidas e que têm muitas dificuldades, enquanto outras regiões do país acabam tendo, né, melhores índices e acabam tendo aí, as pessoas que habitam essas regiões acabam tendo uma condição de vida um pouco melhor. Mas, muitos dos problemas que a gente observa na Índia, a gente observa aqui também. Por exemplo, as grandes taxas de desemprego. A gente tem muita gente desempregada nesse momento no Brasil. Então, nessa perspectiva, a gente acaba se aproximando e acaba sendo parecido, né? Infelizmente, numa coisa que não é tão bacana, né? Tem outras coisas na Índia que a gente seria mais legal se a gente fosse parecido com eles do que nesse aspecto. Gente, tudo bem até aqui? Sim, professora. Porque eu disparei a falar e com o intuito de fazer a gente ganhar tempo, mas vocês quase, né, vocês acabam ficando mais quietinhos, então, por favor, se tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento, me interrompam e por favor, falem comigo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da questão da diversidade linguística, religiosa e étnica. Porque daqui... Professora, pode falar. quando você falou do hinduísmo e do islamismo, né? Uhum. Tipo, são as duas religiões mais presentes, né? Mas tem outras, não tem? Tem. A gente vai falar um pouquinho agora. Eu li sobre isso num livro. Na verdade, o livro é Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. E é muito bom. E aí tem uma religião que, tipo, né, tava na época de quando a Índia ainda era colônia inglesa. O livro se passa nessa época. Aí tinha uma religião que eu fiquei muito chocada, que é, assim, é meio extrema. Porque a mulher, ela é obrigada a casar com o cara, e quando o cara morre, o marido dela morreu, aí ela tem que... O objetivo dela se casar com o cara é morrer junto com ele, se não antes. Nossa. Então, aí o cara morreu e iam queimar ela numa fogueira junto com o corpo do cara, sabe? Aqueles rituais. Meu Só Deus. que aí o protagonista do livro foi lá, o cara, ele é um inglês muito, muito chave, ele é incrível. E rico, aí ele foi lá e salvou ela de ser queimada viva junto com o corpo do marido morto. Por acaso o livro cita o nome da religião? Cita, só que eu esqueci. Eu estou procurando faz um tempão para falar. Vamos ver aqui, de repente, se algum dos nomes que eu vou trazer ajuda você a lembrar. A gente vai começar falando, então, da questão da diversidade linguística, né? Num país tão gigantesco, tanto territorialmente quanto do tamanho da sua população, é comum que a gente encontre aí diversas
diversas línguas e diversos dialetos, né? Oficialmente, a Índia tem 2 línguas oficiais. O inglês, por motivos óbvios, né? Foram colônia da Inglaterra. E o hindi, tá? Que é a... Ô, Pro, tem uma pergunta. Oi, pode falar. Por que os índios não moram na Índia, se é, tipo, é o país de origem deles? Não é país de origem, mas é porque eu sempre fico com essa dúvida. Eu falei assim, por que os índios não moram na Índia? Porque, né, a palavra ali, o país combina tudo. Então, na verdade, a culpa desse nome aí é a culpa dos portugueses, né? Eles que não foram muito inteligentes na hora de chamar os povos originários da América de índios. Então, na verdade, quem vacilou aí foram os europeus, não foi, né? O que a gente chama de indígena aqui são os povos originais da América. Então, eles estão no lugar certo. Só o nome que foi dado errado, vamos dizer assim. Beleza? Beleza. Então, tá bom. Então, tem o inglês, né? E o hindi, que são as línguas oficiais. Mas a Constituição da Índia, ela reconhece outras 16 línguas como, né, línguas faladas dentro do país e mais 1.600 dialetos. Então, assim, se você um dia for passear pela Índia e tiver, né, disposto a fazer um tour por vários pontos do país, muito provavelmente você vai se deparar com diversos idiomas sendo falados, né? Então, assim, o hindi predomina em quase em 40% da população. E aí as outras línguas que são faladas são o Telugu, o Bengali, Marathi, Tamil, Urdu, entre outras. Aí aquilo, nunca ouvi ninguém falando Telugu, nem Urdu, então assim, não sei dizer para vocês como são essas línguas. O hindi eu já vi, mas essas outras variações aí eu já não conheço. Mas é aquilo, são muitas pessoas vivendo, né, espalhadas, então é natural, é um movimento natural da língua, né, ter essa diferenciação. Talvez até a professora Fran possa falar um pouco melhor para vocês disso do que eu. Quanto à questão religiosa, existem 2 grupos maioritários, que é o que a gente falou. O grupo formado pelos hinduístas, que é aí quase 80% da população indiana, seguido aí pelos muçulmanos, né, que é aqueles que praticam o islamismo, que são aí 14,2% da população. E aí o restante, o que sobra, está dividido aí entre algumas outras religiões. Os cristãos, né, então tem um grupo pequeno de cristãos na Índia, tem esse grupo aqui, que é uma minoria também, chamado Sikhs, tem os budistas, e aí aqui eu abro um parênteses, porque pode ser que vocês encontrem em algum outro lugar, em algum outro livro, ou, né, em algum vídeo, alguém falando que o budismo não é necessariamente uma religião. Existe essa fala, né, que não é uma religião, mas é uma filosofia de vida. Então, mas aqui, só para a gente entender, a gente vai tratar como sendo uma religião. Então, tem ali, né, menos de 1% da população indiana pratica o budismo. E tem outras denominações religiosas que vão compor ali 1,3%, né, das práticas religiosas aí dentro da Índia. E, por fim, a gente vai falar da origem do povo indiano, que a gente consegue identificar 2 troncos étnicos principais ali que através do processo de miscigenação, vão formar os indianos que a gente conhece hoje, tá? Então, mais ao norte, a gente tinha esse grupo chamado de ariano ou hindu, e na parte sul, tinha esse outro grupo chamado de dravidiano. Então, ao longo da história, as pessoas começaram a se relacionar, esses 2 grupos se miscigenaram e deram origem ao povo indiano, tá? Além desses 2 grupos, que são os principais, também há a contribuição de um grupo de mongóis, né, que
habitavam ali a região mais próxima da Cordilheira do Himalaia, né, na região mais montanhosa, que também contribuíram, de certa forma, para a composição étnica da Índia, tá? E existem outros grupos, mas aí são grupos minoritários, então é só para a gente entender a essência mesmo, o maior volume saiu da mistura desses dois troncos étnicos. E aí, eu pergunto para vocês, quais são os troncos étnicos que deram origem ao povo brasileiro? E foram os povos que originaram a gente? Africanos, Africanos, indígenas e portugueses. a gente vai trocar o portugueses por europeus, tá? Porque num primeiro momento é a maioria portuguesa, mas depois chegaram holandeses, chegaram franceses, né? Então, europeus, a gente considera europeu, os povos africanos que foram trazidos para cá e os povos originários da América, né? Os ameríndios que já estavam aqui, beleza? Então, essa mistura resultou na gente. Então, assim, com isso, a gente já está caminhando para os finalmente da Índia, porque agora a gente vai falar de treta, né? Porque nem só de agricultura e economia muito, muito bem estruturada vivem os países do mundo. Tem gente que gosta de brigar. E aí, aqui na Índia, tem uma galera que gosta de arrumar umas tretas, né? Então, a gente tem alguns conflitos de raiz étnico-cultural e de raiz territorial, né? Então, a ideia é realmente de existir movimentos separatistas dentro do território indiano. Não sei se todo mundo entende quando eu falo isso, mas movimento separatista, geralmente a gente observa alguns grupos que têm vontade de se separar daquele país e formar o seu próprio país a partir das suas crenças, das suas, como eu posso dizer? Da sua cultura, pela identidade ali daquele grupo étnico, tá certo? Bom, pensando nisso, a gente vai falar de dois conflitos aqui. O primeiro é esse conflito que acontece no estado de Punjab entre os indianos que praticam lá o hinduísmo e essa minoria étnica que são chamados aí de Sikhs. E aí aqui é muito interessante a gente falar em minoria étnica, visto que esse grupo dos Sikhs somam 26 milhões de pessoas. Então, na Índia, uma minoria étnica ela tem o tamanho da população de diversos países da Europa, né? São até maior do que muitos países europeus. Então, devido à proporção, né, do tamanho da população. O que acontece? Esses dois grupos, né, os hindus e os Sikhs, eles disputam uma região, que eu já vou mostrar, na próxima página tem um mapinha, eu vou mostrar para vocês onde que eles ficam. Existe um conflito armado, né? Então, realmente tem conflito, tem gente morrendo, porque os Sikhs querem se separar da Índia. Eles reivindicam uma região indiana para formar o seu próprio país. Só que essa região indiana é uma região onde acontece a agricultura do país. Então, para começar, nenhum país quer perder território, gente. Não existe isso, ninguém é bonzinho, porque território é poder, território é garantia de recurso natural, então ninguém quer saber de perder pedaço do seu território. Ponto. Essa é a premissa inicial. Por mais que eles estejam se matando lá, a Índia não quer perder território, ainda mais uma região que é importante do ponto de vista de produção de alimento. Então, eu falei, não, beleza, vocês não gostam da gente, quer formar um país, mas eu não vou poder deixar vocês ficarem com essa terra. Não vai rolar. E aí, isso acaba gerando problemas, né, esse enfrentamento. Isso, né, esse enfrentamento, ele é tão significativo que
tem um acontecimento nessa disputa que foi muito marcante. Aconteceu em 1984. Num desses conflitos, 1.700 pessoas que praticavam o Sikh foram mortos nesse conflito entre indianos e Sikhs. Em resposta a esse massacre, né, 1.700 pessoas é bastante gente, né, pessoal? Então, em resposta a esse massacre, sabe o que eles fizeram? Eles mataram a primeira-ministra da Índia, né, a Indira Gandhi. E isso foi talvez um dos pontos altos do conflito entre esses dois grupos, e é uma situação que é mal resolvida até hoje. Então, só para vocês saberem, essa porção aqui, ó, onde eu estou passando o cursor, que é disputada pelos indianos e pelos sikhs. Tá bom? Tudo bem até aqui? Sim. Sim? Sim. Gente, agora que eu tô vendo, são 11h36. O próximo ponto que eu tenho que falar é explicar para vocês a região da Caxemira, que é essa região aqui em cima, né, mais ao norte aqui, que faz fronteira com o Paquistão. Isso aqui não dá para eu explicar correndo. Eu preciso de um pouquinho mais de tempo, porque é uma situação delicada. Então, eu vou parar a aula por aqui. Alguém tem do que foi falado hoje, que eu sei, gente, que foi muita coisa. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar ainda? Nenhuma, dona. Então, gente, eu vou, como eu disse, vou parar por aqui. A gente retoma na semana que vem da Caxemira, tá certo? Vou interromper a gravação aqui e fazer a chamada para poder liberar vocês para o almoço. Vamos lá.